Você sabe usar Soft Delete em seus projetos Laravel? Ou sabe o que é isso? O que é o Soft Delete? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a gente pode gerir nossas modos, nossas entidades, né? Todos os nossos registros que estão no banco de dados, sem que a gente precise brutalmente deletar esses registros do banco. Então, o Laravel oferece uma solução que a gente consegue marcar que um registro está inativo. E assim, boa parte das queries ali dentro do Eloquent vão ignorar esse registro nosso no banco de dados que possui aquele determinado campo. E tudo isso é muito simples de se utilizar e muito prático. E depois que você começa a usar, você fala, caramba, como é que eu não pensei nisso antes, né? Como é que eu não utilizei esse recurso antes? Se você não sabe quem está falando, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Esse vídeo aqui vai ser publicado aqui numa sexta-feira, né? Meio que fora do cotidiano. Geralmente eu publico nas terça-feiras aí conteúdo sobre Laravel, tá? Hoje é uma exceção, mas toda terça é garantido que aqui tem conteúdo de Laravel no canal. E Soft Delete é o nosso tema de hoje. Então, basicamente a gente vai fazer essa gestão aí dos nossos registros do banco de dados e fazer com que as nossas queries ali do Eloquent ignorem nossos registros. Então, a gente vai ver todo o passo a passo para a gente estar utilizando essa belezura aqui. Beleza? Bora pro vídeo então. Bom, primeira coisa de tudo, a gente vai começar aqui com o nosso Laravel Sail, né, com o nosso Getter Starter aqui, com um projetinho simples, com MySQL mesmo. Já vou colar aqui, né, já estou numa pastinha. Vamos instalar o projeto. Me deu até um zoom aqui. Esse comando aqui, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, então você pode pegar dali mesmo, beleza? E aqui a gente vai aguardar a instalação. Pronto, já terminei de instalar aqui. Eu estou aqui com uma pastinha aqui, meu Example App. Beleza, então dentro dele, vou dar um code pronto para abrir aqui no VS Code o projeto. Pronto, aqui com o VS Code já aberto, vou dar um git init nele, só para a gente conseguir mapear depois os arquivos que eu for alterando, beleza? Então, pronto, todos os meus arquivos aqui estão já mapeados aqui para nós poder comitar, né, e poder ver as alterações que a gente vai estar realizando. Bom, então vou criar uma nova model, vou criar uma migrate dela, tá? Para a gente não fazer com a de user, porque a de user, embora desse para aplicar aqui mesmo, ela acaba vindo com alguns outros recursos aqui que ela acaba importando. E para não ter esse conflito ou dificultar o trabalho seu aí na hora de você implementar, né, e mostrar que realmente você pode pegar uma model do zero ali e implementar, então eu vou pegar do zero aqui e vou criar uma nova, que assim fica mais fácil da gente trabalhar nela. Para isso, primeira coisa que a gente precisa, claro, subir o nosso sail, né? Então, deixa eu só limpar aqui. Vamos dar um sail up, -d. Esse projeto vai ser upado aqui. Vou dar um clear. Aí vou dar um sail artisan about. Por que eu dei esse about? Porque só para mostrar para vocês que a gente está com uma versão mais nova agora aqui nas versões padrão do sail, tá? Então se você acompanhava os vídeos no canal, provavelmente você viu aqui que a gente está utilizando aí a versão 8.1 no sail do PHP. Só que agora, a partir desse momento, né, já está vindo a 8.2 como nativa, né, como default aqui do Laravel Sail. Se você quer alterar isso aqui, até tem vídeo aqui no canal já que eu falo como alterar a versão do PHP no Laravel Sail. Então vai estar aqui nos cardzinhos, né? Você pode estar acompanhando, beleza? E a versão do Laravel que nossa aqui nesse momento é a 9.48. Então vou limpar aqui. Vamos dar um sail artisan make model -m para a gente criar migration. A gente vai chamar isso daí de cliente. Ele vai criar aqui, ó. Criou, sail artisan make model -m aí para a gente criar migrate e cliente aqui que é o nome da nossa entidade. Então tá aqui, ó. Ele já criou as duas, tanto a model quanto a migrate. Então vamos limpar aqui, beleza? Vamos lá pro Laravel aqui e vamos começar a trabalhar com o nosso cliente. Repara que aqui já está mapeado, né? Ficou verdinho até os arquivos aqui que foram editados, né? Os novos arquivos aí que foram gerados. Na nossa migrate aqui de cliente, eu vou ter, além, né, do default aqui do ID, a gente vai ter uma string aqui para name, então a gente vai dar um nome aí para o nosso cliente, a gente vai dar uma idade para o nosso cliente, e aí que vem o detalhe, a gente vai utilizar esse table soft deletes, que é esse daqui, que é o recurso que vai implementar uma coluna chamada deleted at no nosso banco de dados. Então, ele vai nada mais que adicionar aí aí no nosso banco de dados, tá? Esse dado aqui é do mesmo padrão aqui dos timestamp aqui, que aqui nos timestamps são criados created at e updated at, né? Então é o mesmo tipo de instância aí de datetime. Além disso aqui, no down aqui, como a gente está criando a nossa tabela nesse momento, ela não existe ainda, então o down aqui ele vai derrubar tudo, né? Um drop if existe. Então a gente não precisa dar um drop só no soft delete.
Se caso você estivesse criando aí a tabela à parte, né, já existia aquela moda e agora você vai implementar, aí o interessante é você, na hora que você criar a migrate nova aí da sua entidade, né, você adicionar aí tanto o soft delete table aqui, né, para ser adicionado, quanto o soft delete aqui para ser dropado, né, o drop soft delete, beleza? Bem simples também esse processo. Então aqui na parte da migrate já está ok. A gente, se quiser, podemos até rodar aqui o PHP Artisan Migrate. Pá, rodei errado aqui, né? Eu tenho que rodar por dentro do seio. Aí, pronto. Rodado lá por dentro do seio. Agora tudo certo já. Nossa Migrate já está no ar. Bom, estou aqui no meu dbeaver aqui. Aqui eu já tenho a conexão aqui com o nosso banco de dados MySQL, que é o mesmo, inclusive, que está na configuração do nosso .env aqui do nosso projeto. E aí aqui eu posso dar até um select all from clientes. E aí a gente já consegue aqui visualizar a nossa tabela. Repara que aqui, ó, a gente tem a tabela ID, a name, que é um varchar 60 aí, idade, que é um int, e o nosso deleted, created e updated at, né, todos timestamp. Então, o Laravel já criou tudo isso pra gente aqui, basicamente com a ação que a gente fez. Para fim de didática também, eu acabei de criar aqui a nossa client factory, tá? Que isso aqui vai nos ajudar a criar novos clientes, assim fica mais fácil a gente popular todo o nosso banco de dados. E aqui, já preparei aqui nossa factory. Basicamente a gente vai gerar um name aí, né? E uma idade, tá? Acabou ficando name aqui, eu acabei nem percebendo na hora. Mas o certo é que a gente misturou inglês com português aí. Mas vamos lá. Aí aqui na nossa model, né? A gente vai criar o nosso fillable. E os fillable, eu posso pegar aqui do user mesmo, né? Peguei aqui do user, vou selecionar aqui os fillable. Colar aqui. Beleza? Só para a gente não escrever nada errado aí. Name a gente tem idade. Fora isso, a gente não precisa mais nada aqui. Aí aqui, a gente já está usando a factory. Só que só isso não basta. A gente precisa usar o nosso soft delete. Então eu poderia dar uma vírgula aqui e use soft deletes. Que aí ele vai importar aí, né, o nosso soft deletes aqui para dentro do projeto. Então, a partir disso, agora sim, nossa model já está ok aí para trabalhar com soft delete, tá? Sem isso aqui, esquece, não vai funcionar, tá? E tanto faz você importar assim, na mesma linha, ou se você quiser quebrar aqui, fazer um use, soft deletes também, muda nada, interfere nada, vai do seu gosto aí, como você preferir. Agora eu vou criar um teste aqui, para a gente popular o nosso banco de dados. Então, PHP Artisan Make Test, cliente populate, teste. Bom, e aqui no teste, estou aqui na pastinha de testes, aqui, feature, cliente populate teste. Aqui, esse primeiro aqui, esse response que eu poderia remover fora. Assertividade que também eu não quero, vai ter assertividade status, porque não é uma request, né? E o que eu vou fazer aqui, basicamente, é contar quantos clientes eu tinha antes e quantos que eu tenho agora. Se a quantidade for maior, quer dizer que deu tudo certo. Então, sempre fica fácil da gente comparar se a gente conseguiu popular realmente nosso banco de dados, tá? Então, para isso, vou colocar aqui clientes antes igual a cliente, dois pontos, né? Essa carry aqui. Que ele não importou. Agora está importado. Beleza, a gente pode dar um DD aqui, né? Para ver se está tudo ok aqui. Até aqui. Tem que vir 0, né? Porque não tem cliente nenhum ainda lá. Para o nosso teste aqui, eu gosto de deixar sempre comentado em cima do teste, que é o comando nosso aqui, ó, PHP Artisan teste -- filter. E aí a gente coloca aqui cliente populate test. Beleza. Vou copiar isso aqui. E com esse aqui a gente vem aqui para o terminal, cola. Só que como eu estou rodando dentro do seio, né, então eu troco PHP por seio. Repara que tem um erro aqui, né, que eu rodei o teste. E esse que ocorre porque o nosso .env que está sendo utilizado para o teste é um .env de teste. Então se a gente reparar aqui embaixo, que ou vai ter aqui um .env de teste, ou então ele está pegando do próprio PHP Unit. Nesse caso que só tem o .env normal e o .env exemplo. Então não é daqui que ele está pegando. Ele está pegando a configuração justamente aqui do PHP Unit.xml. Então vou vir aqui no PHP Unit.xml e aqui tem o script da onde que eu vou pegar, né? Qual database é. No caso que eu vou aumentar. E assim ele vai pegar do database default. Aí pronto, já pegou, já consultou, viu que não tem nenhum cliente lá. Ok, tranquilo. Então o primeiro teste
Beleza? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vamos criar um cliente. Então, vou dar um cliente, factory, que eu quero criar 5 clientes, por exemplo. Né? Em vez de dar um DD aqui, eu vou dar um dump, só para a gente ver se está fluindo tudo corretamente. Tá? E aqui, a gente vai colocar aqui uma variável chamada cliente depois. Então, se tudo der certo, a gente já vai saber já que a gente está gerando clientes aí certinho no projeto. Rodei aqui o Artisan Test. E aqui ele falou que não houve nenhum cliente criado, né? Então vamos confirmar isso. Ó, repara, ainda assim não criou nenhum registro no nosso banco de dados. Isso não aconteceu porque eu tinha esquecido aqui de colocar aqui o create, né, na nossa factory. Então agora vamos rodar. E agora sim, agora a gente já tem 5 registros criados, né? Então agora a gente pode fazer a nossa assertividade aí da forma que a gente achar melhor. Então, até, né, um exemplo que a gente pode fazer aqui, a gente colocar aqui numa variável, total registros, igual a 5, no caso que eu vou querer 500 registros já de uma vez, que a gente vai fazer bastante cliente aí para a gente poder deletar, brincar, fazer prune, entre outras ações ali, né? Manipular bem aí essa parte aí do nosso banco de dados. E aí eu tenho clientes antes e clientes depois. Clientes depois vai ter que ser igual, né? Então eu vou colocar aqui, ó, this, né? Porque é um teste, this, assert, equals. Aí o que eu espero? Eu espero que minha expectativa, clientes depois, seja igual a clientes antes, mais a nosso total de registros. Então, minha expectativa é essa. Se isso aqui não acontecer, quer dizer que a gente está com algum problema aí no nosso fluxo, tá? Ficou mais perdido. E aqui, até colocar uma mensagem, né? A gente pode colocar aqui. Não foi criado a quantidade de clientes esperada. Pronto. E aí assim a gente já tem um teste. Os dump aqui eu posso remover. Beleza, então vamos rodar nosso teste novamente. Que agora a gente deve criar 500 usuários. Teve um erro aqui. Assim, porque eu fui dar Ctrl S, né? Às vezes ele não salva corretamente e acaba ficando aí com um S, ó, no final. Isso é um detalhe meu aqui. Aí, beleza. Vamos lá, novamente. Pronto, a gente já rodou e o nosso teste passou. Se o nosso teste passou, quer dizer que a gente agora, nesse momento, né, precisa estar com 505, né, clientes no nosso banco de dados. Então, vou dar aqui um count. Olha lá, 505 clientes. Se eu quiser ver quem são esses clientes, né, a gente pode visualizar aqui no banco de dados. E aí a gente tem vários usuários aqui com várias idades diferentes. Então, repara aí que a gente já populou legal o nosso banco de dados. Beleza, até aqui nenhum segredo, né? Basicamente a gente criou um registro no banco, criamos as tabelas ali, né? Então não teve nada demais. Agora que começa a mágica aqui. Agora vamos entrar alguns métodos, por exemplo, o Trashed, o Restore, o If Trashed, o Restore, né? Que a gente pode acabar utilizando. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Para isso, vamos criar, podemos utilizar o mesmo teste aqui, então vou colocar isso aqui como teste main. E aí, uma coisa que a gente pode fazer também quando a gente cria teste, é colocar em cima do teste também o comentário para a gente executar só esse teste aqui, no caso aqui só o teste main. Então coloquei aqui, ó, e aí a gente consegue executar esse teste só dessa forma. Se você não manja nada de teste, tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui nos cards, tá? Falando sobre como utilizar teste, como trabalhar com testes, entre outras coisas ali. Então, vale a pena dar uma conferida lá. Então, vamos criar o segundo teste. Public, function, teste tem que ter na frente do nome, você não tem como. E o nosso teste aqui, o primeiro aqui,
vai ser o de... Eu poderia criar esse do Trashed, mas esse Trashed só faz sentido só se eu já tenho alguma model, né, deletada. Então a gente não... Vamos fazer primeiro delete. Então, delete model. Esse vai ser o nosso primeiro teste aqui. E aí, esse teste aqui, basicamente, o que a gente vai fazer? Vou pegar um registro aleatório no banco de dados e a gente vai deletar ele, tá? Então, vou colocar aqui, ó, cliente igual a cliente, dois pontos. Posso usar o carry aqui, né? Que às vezes acaba auxiliando, aí, dependendo da ideia que você está utilizando, a trazer os métodos aqui que são permitidos para fazer a carry e tudo mais. Então, acaba sendo válido aí. E aí, clientes, handle, em order handle. E aí eu quero first. Então, vou pegar o primeiro cliente aí em ordem aleatória. A gente pode testar aqui, né? Se está tudo ok. Aqui, como eu mostrei no exemplo acima, a gente pode colocar, né, o comando que a gente utiliza para rodar esse teste aqui. Então, fica mais fácil a gente lembrar, né, de acessar só esse teste. Então, eu vou colocar aqui na tela. Vou vir aqui, vamos escolar, só vou mudar o PHP do começo, né, para Sail Artisan. E aí, já está aqui o primeiro, a primeira model aqui que ele trouxe, né, de forma aleatória. Ele trouxe uma só, então tudo conforme a gente esperar. Beleza? Então, a gente pode seguir aqui no código. Então, eu já tenho meu cliente. Tendo meu cliente, o que eu vou fazer agora? Eu vou deletar ele. Para mim deletar, eu dou um delete. Opa, delete. Pronto. O que eu deletei antes eu tinha, agora eu não tenho mais ele, beleza? Antes de eu deletar, eu vou pegar aqui e vou salvar o ID desse cliente, só para a gente poder consultar ele, tá? Então, vou colocar aqui o ID do cliente. Cliente ID, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Terminou de deletar, a gente vai fazer uma carry, né? Para consultar, né, para validar isso aí. Então, eu posso rodar aqui, por exemplo, um this assert. Aí tem um assert aqui, soft deleted. A gente pode testar usar ele. Cliente, nome da tabela. Clientes, né? Clientes, no plural. Pronto, basicamente com isso aqui, né? A gente vai checar aqui se está com soft delete nossa tabela clientes com esse D aqui, né? Com esse cliente D aqui. Então, a gente colocou aqui, mapeou. E agora vamos rodar aqui o nosso teste para ver se está tudo certo. Vou dar um clear aqui. Vamos colar. Tirar o PHP por senha e rodar. Olha lá, passou no nosso teste. Então, basicamente, funcionou aqui esse processo. Aí eu posso vir aqui no banco de dados. Select all from clients. Where deleted is not null. Estou usando mais QL, né? Eu costumo usar o Postgres. E aí a gente tem que se adaptar aqui com as queries. Então, no Postgres, né, você pode fazer com isso aqui tudo junto, tá? Não precisa do is aqui. Já no MySQL, você acaba tendo que separar. Então, só um detalhezinho aí. E aqui a gente já consultou aqui a nossa tabela clientes. E a gente já reparou aqui que o nosso Macy Strake, né, foi a nossa entidade deletada. Então, a gente só tem uma entidade deletada, que é justamente essa aqui da Macy Strake, tá? E aqui, repara, tá a data já do deleted at, ou seja, a hora, né, que ocorreu essa ação. Então, bacana também essa informação aqui. Então, eu tive uma entidade ali que foi deletada. Digamos que agora a gente quer recuperar ela, né, reparar ela. Então, antes da gente reparar, né, até, eu vou fazer um outro teste aqui de assertividade. E aí, nesse teste aqui, a gente vai ver se a model, né, está deletada mesmo ou não, utilizando o que o Laravel nos propõe de recurso. Para isso, o que a gente poderia fazer? Eu não vou conseguir consultar mais meu cliente, né, meu cliente está deletado, então... E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o cliente, carry. Aí a gente utiliza aqui, não utiliza o carry aqui, a gente utiliza with trashed, tá? Que aí com esse with trashed ele vai olhar na lixeira, ele vai olhar o que está deletado. E aí, nessa lixeira, ele vai dar um find, né? Pelo ID que a gente tinha. O ID que eu tinha era esse cliente ID aqui. Então, vamos lá, cliente ID. Então, vou dar um find nele, no meu cliente. E aqui eu vou rodar uma assertividade para ver. Assert true, tá? Se é true, que meu cliente is trashed. E é um método isso. Então, com isso eu consigo checar aqui se ele está deletado. Só corrigindo, né? Não é is trashed, é trashed só. Escrevi errado aqui. Trashed. Com isso, né, basicamente ele vai pegar meu cliente, vai encontrar no banco,
e vai ver se ele está deletado. Então, bem simples aqui, a gente consegue analisar o nosso processo. Eu vou dar um dump aqui também, só para nós saber o ID, né, desse cliente aí que foi deletado. Então, vou colocar aqui cliente ID. ID do cliente deletado. Vou colocar um ponto. Tá aqui o ID. Então, vamos rodar novamente o nosso teste aqui de delete. E eu sei que nesse processo também, né, no que a gente voltar a consultar o banco de dados, a gente vai ter mais um delete aqui realizado. Então, vamos colar aqui, vamos rodar o comando, save artisan test aí, e pronto, tá lá. ID do cliente deletado, 291. Vamos checar no banco. 291, tá aqui, nosso cliente deletado. Então, repara, né, que para a gente passar nessa assertividade desse teste, né, a gente precisava retornar aqui um stretch de true, né? E aqui, para ter passado, então quer dizer que a gente retornou um true aqui, porque essa entidade realmente está deletada. O TD dump aqui eu posso deixar, não tem problema, não vai interferir em nada. Então vamos fazer o próximo teste agora, que é de restaurar aí uma entidade, né, que tenha sido deletada. Teste, restore, deleted. Model. Aí, como todos os testes, né, eu gosto de copiar aqui o comando, colar aqui. Pega aqui o nosso teste, troca o nome ali, pronto. E aqui, né, o que a gente vai fazer? Eu vou encontrar, né, a entidade nossa que foi deletada. Então, digamos aqui que eu vou pegar aqui, ó, até copiar a carry aqui de cima. Aí. E aqui, na carry, né, a gente vai passar o cliente ID. O cliente ID vai ser o cliente aí que a gente deletou. Então, vou colocar aqui cliente. Aí, eu poderia passar na mão, claro, ID aqui, 291 ou 21. Mas eu vou fazer um esquema aleatório aqui, né? Randômico aí, para a gente não ter problema aqui, fica mais fácil a gente gerir. Então, vou colocar o trash, vou colocar um where aqui, né? E aí eu vou pegar todo mundo que tem deleted at, né? Not. Beleza. Ou, na verdade, que eu vou colocar aqui um diferente de null, né? Todo mundo que tiver deleted at, diferente de null. Aí isso aqui fica mais compatível, né, com outros bancos de dados aí, e evita qualquer tipo de problema. E aí, vou dar um first aqui para me pegar só o primeiro. Posso dar um DD aqui para a gente ver até se ele está pegando já um dos nossos clientes. Confirmar aqui. Copia aqui, colar. Caramba. Aqui vira save, artisan, rodo, tá lá, já pegou um deles. E dessa vez ele pegou o 21. Se eu rodar novamente, talvez ele pegue o 21, talvez ele pegue algum outro aí que a gente tem. Aqui no caso eu acabei rodando outro teste, então agora a gente está com 3 entidades aqui deletadas, tá? Então já são 3 aí, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Então a gente já sabe aqui que o nosso teste aqui está pegando já um cliente já deletado. Aqui eu vou até trocar para cliente deletado. E aí aqui o cliente deletado, eu vou dar só mostrar só o ID dele. Aí como eu já achei aqui um cliente deletado, já está aqui na memória já o cliente deletado, eu posso pegar ele e dar um restore. Que aí com esse método aqui, o restore, a gente já recupera esse dado aqui nesse mesmo momento. Então, bem simples aqui da gente realizar essa ação. Então eu posso pegar, né, para comprovar, né, se tudo isso deu certo. Vou colocar aqui a assertividade, isso aqui vai dar um erro no teste, tá? Eu vou pegar esse cliente deleted e vou mandar ele procurar, né, baseado no ID dele. Então vamos fazer o teste aqui. É para dar erro esse teste, né, porque ele vai ter sido reparado. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Colei. Save, artisan test aí, rodei. E olha aí, ó, a gente não passou no teste, né? Porque aqui na assertividade ele foi ver se estava deletado e ele não está mais deletado, né? Então não teve assertividade aí com o cliente aí, tá? E aí o que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui no banco de dados, vamos dar uma olhada se já foi restaurado ele. E repare que um deles já foi, um já está recuperado. Perfeito, então agora a gente pode confirmar aqui, né, que ele está restaurado. Então vamos fazer aqui a assertividade aqui. Aí para saber a assertividade, né, no nosso registro aqui, a gente pode usar aquele método thrashed,
né? E aqui, em vez de dar true, ele vai ter que dar um false, né? Porque ele não está deletado. Então, fazendo isso aqui, a gente já vai ver ele passar no teste, né? E a gente já vai perceber aí que ele está corretamente, né, recuperado. Então, vamos rodar aqui novamente. Rodar novamente aqui. E olha lá, passou no teste. Se eu for consultar agora no banco de dados, a gente só vai ter um registro deletado. Então, até aqui tudo tranquilo. Só que eu vou falar um negócio para vocês. Esse restore aqui tem um lado bom e tem um lado negativo de você utilizar ele assim. O lado negativo desse restore é que ele, na hora que você dá um restore, ele já faz uma carry, já executa no banco só para salvar e remover o deleted at. Então meio que ele faz uma consulta no banco, ele queima uma consulta no banco para fazer essa ação. E isso pode ser ruim, às vezes está fazendo esse processo num loop. E aí teu consumo de banco de dados pode ir às alturas por questão de você estar restaurando dado toda hora. E aí às vezes você está fazendo um processo de atualizar teu cliente e além de atualizar, restaurar. Então você restaura o cliente, no que terminou de restaurar, você vai lá e salva. Então repara que você está fazendo duas operações no banco de dados. Quando se você está fazendo um update, você pode centralizar tudo em uma única alteração. Então tem um lado bom, né? Que é que quando você dá um restore, ele gera eventos, né? Pode gerar eventos do Laravel ali, que podem ser mapeados por dentro da aplicação, né? Até mesmo mapeados aí por observables e tudo mais. Mas pesa bastante esse lado negativo aí, de que toda vez que você executa ele, ele faz uma carry no exato momento, lá no banco de dados, só para restaurar essa entidade, tá? Então, um outro jeito de você restaurar aí uma entidade sem precisar do restore é o quê? É você ir lá no teu cliente, nos fillables dele, aí você vem aqui e adiciona aqui deleted at, tá? Se você quiser, você pode dar um cache nele para data também, não tem problema nenhum. Aqui a gente até tem alguns caches aqui, ó. Então a gente poderia dar um cache aqui para deleted at, não tem problema. Caramba. O teclado hoje está difícil. Aí. Então a gente poderia dar um cache aqui, até para data aqui, para poder trabalhar aí, até mesmo com o Carbon ali, para gerenciar as datas. E aí, na hora que você vai fazer alguma ação aí para trabalhar com o deleted at, em vez de você deletar dessa forma, você poderia deletar assim, ó, deleted at. Vou colocar aqui remove deleted at. E aí, nesse remove deleted at, copiar aqui, colar. Aqui sai esse louco aí. Cliente deletado, vai procurar um cliente deletado no banco. E aí, em vez da gente fazer o deleted at restore, a gente pegaria esse cliente, né, colocado aqui deleted at igual a null, porque basicamente é isso que o Laravel olha. Ele vai olhar se no banco de dados, né, o deleted at está nulo. Se tiver nulo, show, é isso que o Laravel quer. E até inclusive você poderia, né, gerar outro nome aí para tua entidade. Então você pode fazer duas alterações com uma única carry, né? Então você poderia colocar aqui idade igual a, sei lá, 100 mais idade antiga. Então, aí ó, idade. Olha, vou adicionar 100 na idade dessa pessoa. E por fim, né, aí sim você daria um clique de deleted at, né? E aí dá um save aqui na entidade. Então você consegue fazer todas as ações que você precisa, né, com essa entidade. E no fim, só então que você salva, realiza a ação de salvar. Então eu vou dar um dump aqui também, só para a gente acompanhar qual entidade que foi deletada, né, foi restaurada. E assim a gente vê o item. Eu posso executar agora a nossa ação aqui, né? Então eu vou vir aqui, limpar os testes, vamos colar, vou mandar aqui para Sale, Artisan Test, ele vai executar o teste, a entidade foi 291. Se eu vim aqui no banco, sumiu já, não temos nenhuma mais com deleted, tá? Então, repara, né? Bem simples este processo. Tanto é que se eu executar novamente aqui, vai dar erro, né? Por quê? Porque a gente já não tem mais uma entidade lá para ser pega, né? Para ser lida a propriedade que deleted at ou qualquer propriedade, porque aqui retornou nulo, tá? Então, por isso que a gente teve um erro aqui. Por isso eu vou pegar aqui, vou aproveitar aqui meu script aqui de teste de deletar model aqui. Vou rodar ele algumas vezes aqui, só para a gente conseguir deletar mais alguns e continuar o nosso processo aqui. Pronto. Pronto, agora já tenho acho que uns 4, 5 registros aqui no banco deletados, beleza? Qualquer um dos dois fluxos, né? Tanto você utilizando o deleted at aqui com o filabel, né? Ou não para dar save, vai funcionar tranquilamente. Só não esqueça, né, de colocar no filabel aqui, senão você pode ter problema aí e não conseguir salvar essa atualização.
de peso negativo, né? Justamente é o fato, às vezes você pode estar perdendo aí os eventos que o Laravel gera, né? Quando uma entidade é deletada ou é restaurada. Então, mais no mais aí, não é nada demais. Aqui a gente usado uma carry aqui, né, com um where, né? Para ver aqui quem está com deleted realmente. Mas existe aqui uma outra chamada onlyThrashed. A gente pode substituir até o nosso withThrashed, né? E a gente usaria ela para basicamente trazer somente quem está deletado. E assim, nosso processo aqui vai funcionar normalmente aqui para a gente checar, né, quem está deletado e restaurar. Então, aí vou rodar o comando, sei o artisan teste aí, passou, né, foi nosso registro com ID12. Então, só atualizar aqui, ó. A gente não tem mais, né, esse registro deletado. Posso rodar novamente, inclusive. Agora foi o registro de ID92, vamos checar aqui no banco. ID92 estava aqui, ó, e aí já sumiu daqui, beleza? Então, também tem essa opção aí do onlyThrashed, que só vai trazer realmente dados aqui que sejam deletados, tá? Aí, outra operação importante aí que você pode utilizar é o forceDelete. Esse forceDelete é para quando você quer sumir realmente com aquela entidade do seu banco de dados. Então, a gente vai criar um teste aqui, né, para forçar a remoção, né, deste dado aqui do banco. Então, vou pegar esse caso aqui, na verdade, que aí eu já pego um dado que está deletado, né, e esse dado que está deletado aí a gente já faz o forceDelete. E aí aqui traz o cliente, vai trazer o primeiro, e aí em vez da gente fazer o processo aqui de salvar, né, e tudo mais, a gente vai pegar esse cliente e vamos dar um forceDelete nele. A gente também pode rodar esse comando aqui direto, então eu não preciso às vezes pegar o first ali, só que teria que ter alguma condição de where ali para fazer sentido, né? E aí, beleza, cliente deleted, vou dar um forceDelete. E aqui, né, tem o dump aqui com o ID antigo desse cliente, vou deixar aqui em cima aqui esse ID para a gente salvar, né? Vou dar o dump aqui antes da gente deletar, porque depois que a gente deletar já era esse cliente, então a gente não vai achar de jeito nenhum no banco de dados. Então, agora que a gente vai dar um assert is null, deixa eu ver se tem aqui, assert null, né, que é o nosso cliente deleted, né, que aí sim ele já não pode mais existir. Então vamos rodar nosso teste aqui, clear, troquei, save, artisan, rodamos, né. E aqui na assertividade ele ainda diz que existe. Aqui o ID dele é o 198. Só que se eu consultar o banco de dados, vamos ver aqui se a gente acha esse 198. Select all from clientes where ID igual a 198. E ó, a gente não encontra mais nenhum registro com esse ID 198, tá? Aqui eu achei que o retorno, né, do nosso objeto ia ser nulo. Mas o Laravel acaba não fazendo, né? O Eloquent acaba não fazendo essa relação de ponteiro aqui de deletar, né, o que tem dentro aqui do nosso cliente de delete. Então, basicamente aqui eu teria que rodar novamente a nossa carry, né? Então, eu rodaria aqui vamos buscar aqui o nosso cliente, né? Thrashed, find, né? E aí o ID nosso deletado. Então, eu vou colocar o ID nosso aqui numa variável, cliente. ID, beleza, cliente ID, coloquei aqui no nosso dump, vou dar um find, porque ele dá um find que ele não vai encontrar nada, então aqui a gente vai ter um nulo. Então agora vai dar tudo certo aqui, né, com a nossa remoção da entidade. Vamos rodar novamente, clear, colei, sai PHP, entra artisan, saiu, né, rodou, 298, deixa eu mudar aqui a carry, 298, não existe, né? Se eu contar quantos clientes eu tenho 503, porque a gente tinha 505, né? E a gente deletou 2 nesse processo. Então, tudo correto aí para os nossos clientes. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, né? Bem simples utilizar o softDelete no Laravel, não é nada complexo, como vocês viram em todos os testes que a gente fez. É um negócio super útil, porque realmente, você às vezes está lá com os registros todos criados no banco e você não quer ficar deletando aqueles registros. Né? Você não sabe, às vezes teu usuário pode voltar para o sistema, ou às vezes aquela ação pode ser restaurada, pode precisar voltar um dia.
Então o que acontece? Você pode simplesmente setar um deleted at lá, e se um dia esse registro voltar a ser útil, você restaura ele. Se esse registro não for mais útil, você consegue, por exemplo, fazer um pruning, né? Fazer uma ação em massa para deletar registros do banco de dados que estão muito antigos, né? Que estão inativados há muito tempo. Então, basicamente, você poderia fazer uma query no banco de dados, olhando o deleted at. Aí você vai olhar o deleted at. Esse daqui está há mais de um ano já no banco de dados, né? Com deleted at. Ou seja, está mais de um ano que ele foi deletado. Se ele não foi restaurado em um ano, talvez eu não vou restaurar mais esse dado. Então, eu poderia deletar tranquilamente esse dado do banco de dados, porque eu sei que não vai me interferir, tá? A mesma coisa é, se você estiver utilizando alguma query no sistema, normal ali, fazendo um where, coisa assim, né? Ela não vai pegar dados que estão com deleted at, a não ser que você coloque o if trashed. Se você não colocar o if trashed na query, ele não vai pegar. Então, você conseguiria fazer com que implementar hoje o soft delete nas suas model e não interferir em nada, né, do seu sistema. Um detalhe só que eu não falei aqui é que quando você utiliza joins, né, por exemplo, uma model relacionada com outras ali, com join ou where, coisas assim, o if trashed pode ir para o saco, tá? Pode ser esquecido, pode ser ignorado. Então, nesse cenário, assim, de você ter muito join, às vezes vale a pena você colocar a linha a mais na query, né, para colocar lá, que é um where deleted at is null, né, ou é igual a null. Porque isso aí já vai evitar, né, de pegar qualquer registro do banco de dados que esteja deletado. Porque é uma coisa que pode acontecer, principalmente quando você está trabalhando com relacionamentos. Então, esse tipo de estratégia acaba valendo a pena você, às vezes, tomar cuidadinho, né? Que é apenas um pequeno risco que você pode ter. No mais, o deleted at, para quando você faz relação direto com a model, todos ali que você utiliza a model, né, para fazer a query, vai funcionar perfeitamente. Você vai cair como uma luva para você. Se você não usa ainda, começa ali com uma ou duas entidades. Logo você vai ver, né, o potencial do deleted at, aí, do soft delete, e vai ver como é prático e com certeza vai conseguir escalar para qualquer tipo de aplicação. E sempre, antes de deletar, né, você vai pensar duas vezes. Afinal de contas, o deleted at, que com o soft delete, faz com que o registro continue salvo no banco de dados. E isso é um diferencial, porque quando você dá um delete direto na aplicação, já era. Se você não tem backup, já era aquele dado. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like aí, se inscrever, ajudar a gente a crescer cada vez mais e ir dominando o universo aqui no canal. Um abraço aí e até o próximo vídeo.